O Estado, por meio da ANS, é o grande responsável por viabilizar a existência de uma verdadeira máfia dos reembolsos no Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Se você tem um plano de saúde, e se tratando de Brasil isso provavelmente seria uma ótima ideia, certamente você pelo menos já ouviu falar dos reembolsos que esses serviços são obrigados a oferecer. Em resumo, quando o seu plano de saúde não é capaz de cobrir determinada consulta ou procedimento dentro do que foi contratado e você recorre a um serviço particular, a operadora do plano precisa reembolsar esse valor. E como estamos falando do Brasil, é claro que essa obrigatoriedade seria logo transformada em um excelente mecanismo para a prática das mais variadas fraudes que se possa imaginar. Como esse tipo de fraude se tornou constante, as operadoras de planos de saúde decidiram endurecer as regras para reembolso. As empresas passaram a exigir comprovante de pagamento das consultas e procedimentos realizados na iniciativa privada para liberar a restituição dos valores. Porém, mesmo com o endurecimento das exigências, diversas empresas e profissionais da área de saúde conseguiram burlar as restrições para continuar praticando fraudes. Antes de prosseguir com a explicação, faremos um breve disclaimer. Não repita isso em casa. Vamos demonstrar o procedimento adotado por essas empresas, mas é importante frisar que essa prática não só é considerada crime pela lei brasileira, como também é um crime pela ética libertária. Sim, as fraudes são crimes reais, porque representam a violação de um contrato estabelecido entre as partes, de forma explícita ou não. Prosseguindo, clínicas e laboratórios privados se uniram a bancos irregulares, que são instituições financeiras digitais não aprovadas pelo Banco Central, para fazer o esquema. O passo seguinte é dados pelas instituições de saúde envolvidas, que solicitam aos pacientes seus dados pessoais e as informações de acesso ao plano de saúde. Em seguida, é aberta uma conta corrente em um dos bancos envolvidos na fraude, em nome do paciente, sem que ele sequer saiba disso. A partir daí, o prestador de serviços emite um documento fingindo ter realizado de fato a consulta ou o exame. Na sequência, os fraudadores acessam a conta fantasma, de onde fazem uma transferência para a conta da clínica e do laboratório. E voilá, tem-se o comprovante necessário. De posse desse comprovante, os fraudadores acessam o sistema do plano de saúde através dos dados do paciente e solicitam o reembolso, pelo maior valor de tabela possível. Novamente, o reembolso é feito na conta fantasma criada pelos participantes do esquema. Somente depois desse procedimento terminar é que o serviço é efetivamente prestado. Muitos pacientes sequer se dão conta que esse esquema está sendo feito em seu nome. Outros são enganados pelas clínicas, que teriam lhes afirmado que esse método seria totalmente legal. O resultado prático desse esquema é que médicos ligados às fraudes passam a exigir exames desnecessários, apenas para fazer girar a máquina. Segundo investigações, apenas um único grupo de clínicas e laboratórios, trabalhando em conjunto no esquema, teria faturado mais de 17 milhões de reais de 2019 para cá. A culpa dessa história, por óbvio, é dos criminosos. Conforme já adiantamos, fraude é crime inclusive na ética libertária. Porém, é preciso reconhecer que, também nesse caso, o Estado tem uma parcela de culpa. Afinal de contas, esse cenário bastante favorável para os fraudadores foi motivado pelas leis estatais. A obrigação do reembolso por parte das operadoras de planos de saúde foi regulamentada pela Lei 9.656 de 1998. As operadoras, por sua vez, estão sob a tutela da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que é responsável por fiscalizar sua atuação. De acordo com as normas estatais, devem ser reembolsados casos de atendimento privado que ocorram em situações de emergência ou então que sejam executados em locais sem cobertura do plano. Também devem ser ressarcidos os procedimentos realizados em instituições não cobertas pelo plano, em caso de recusa de atendimento por parte daquelas que são cobertas. Outros tipos de reembolso são opcionais. E é aí que está o pulo do gato. Para os criminosos, é claro. Uma vez que o Estado estabeleceu uma lei que torna esse reembolso taxativo, criou-se aí uma oportunidade. O negócio dos reembolsados acabou se tornando mais atraente do que o negócio de saúde em si, porque as margens de lucro são mais generosas. Afinal de contas, todos os envolvidos no esquema saem ganhando. Médico, instituições de saúde e os bancos irregulares. Tem dinheiro para todo mundo. A obrigação estatal acabou criando todo o ecossistema de fraudes que se vale de brechas da lei para faturar alto. A verdade é que casos como esse não são novidade quando o governo se intromete com suas leis. Isso é, inclusive, muito comum. Acontece que medidas estatais, tipicamente,
têm resultados muito diferentes daqueles inicialmente previstos. Grande parte das ações dos políticos e burocratas, sim, são feitas em benefício próprio. Mas vamos pegar leve e assumir que, em alguns casos, existem medidas estatais bem intencionadas. Bem, também nesses hipotéticos casos, as consequências tendem a ser as mais desastrosas que se possa imaginar. A forma de combater esse tipo de problema, por outro lado, reside justamente na liberdade econômica. O reembolso por parte das operadoras de planos de saúde deveria ser livre e com regras estipuladas para cada instituição. Uma operadora poderia, inclusive, não conceder nenhum tipo de reembolso. Bastaria deixar essas questões bastante claras no contrato com seus clientes. Nesse tipo de situação, as fraudes seriam rapidamente identificadas e punidas. Afinal de contas, em tantos outros setores da economia, o mercado cria diversos mecanismos para tratar e mitigar os problemas que surgem. Nesse caso específico, não haveria os atuais incentivos para o estabelecimento de uma máfia do reembolso, porque simplesmente não haveria uma lei estatal tornando o ressarcimento obrigatório. As regras para essa prática seriam muito mais sólidas, e diante da menor suspeita de fraude, os reembolsos poderiam ser suspensos para melhor averiguação. Mas esse é apenas o cenário hipotético em que o anarcocapitalismo, caso existisse, deixaria o setor de saúde livre para agir de acordo com as demandas do mercado. O que temos hoje é a obrigação que, de outra sorte, poderia ser oferecida livremente pelas operadoras, mas que resulta, no fim das contas, em um prato cheio, para que fraudadores faturem alto. A verdade é que, onde quer que o Estado se intrometa, aí serão criadas as condições para que o crime prospere e se torne lucrativo para os envolvidos. Se a prática do reembolso for interessante do ponto de vista econômico, ele será oferecido pelo mercado, com regras justas para ambas as partes. Afinal de contas, é isso que acontece em qualquer setor econômico, especialmente se for mais livre do que a saúde aqui no Brasil. Porém, se no livre mercado as operadoras não oferecem serviço de reembolso, isso poderá significar duas coisas. Primeiro, que os clientes não demandam esse serviço e preferem pagar menos por um plano de saúde que não tem essa possibilidade. E segundo, que os reembolsos abrem tantas possibilidades para fraudes que é simplesmente inviável mantê-los. Enquanto as leis estatais continuam a reger o setor, contudo, não podemos ter certeza a respeito da viabilidade econômica dessa prática. O que podemos afirmar, isso sim, é que o Estado tentou supostamente garantir os direitos do povo brasileiro no que se refere à saúde. O que ele conseguiu, porém, foi apenas prejudicar um setor econômico inteiro, sem trazer qualquer tipo de benefício real, a não ser, é claro, para criminosos e fraudadores. Aqueles que ganham mais dinheiro com as leis imbecis criadas pelo governo no poder, que é, na verdade, a máfia das máfias. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!